to appreciate some of these subjects Para você ter apreço por esses assuntos, that God have Brother Bill to look into como Deus tem o irmão Billy para dar uma olhada nessas and for coisas, Brother Raimundo to have on this program, e o irmão Raimundo ter posto esse programa, to really grasp some of it and enjoy it, para você realmente captar isso e desfrutar disto, you have to know a little history and geography. você tem que ter um pouco de interesse em história e geografia também. Brother Branham had to study a lot of the history of Sabe, the o wars irmão Branham estudou muito a história das guerras, because his life and ministry is connected to the wars, porque a sua vida e ministério estava conectado com as guerras, which we'll see. como vocês vão ver aqui. You remember in 1916, Vocês lembram em he 1916? was 7 years old. Ele estava com 7 anos de idade. He's born April 6, 1909, 5 a.m. in the morning. Ele nasceu dia 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã. 1916, Em a 1916, 7-year-old boy, dá 7 anos para ele. it was in the midst of World War É I. justamente bem no meio da Primeira Guerra Mundial. Because World War I was from 1914 to 1918. Porque a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. You remember what God spoke to him? Lembram do que Deus disse para ele? He came in the form of a whirlwind, Veio na forma de um redemoinho, like he came to Job in the Bible. assim exatamente como veio para Jó He lá na came in a Bíblia. bush, Que veio também num arbusto speaking to him, e falou com ele. like he spoke to Moses Do out of a bush. jeitinho que ele falou com Moisés em um arbusto, em uma sarça. But Abraham made these references Irmão Branham faz referência a isto pertaining to his experience. quando ele fala da experiência que ele teve. And God told him, E Deus lhe a disse, 7-year-old boy, um menino de 7 anos, in the midst of World War I, bem no meio da Primeira Guerra Mundial, he told him, disse-lhe, he said, do not drink, não beba, do not smoke, não fuma, because there's a great work for you to do porque há uma grande obra, when you get older. há uma grande obra para fazeres quando cresceres. Then the next major visitation, E aí, depois desta visitação, a principal visitação após, 1933. foi justamente em 33, This is between World War I and World War II. que foi justamente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. I can read some of the history for you, Eu posso ler um pouco de história para but I vocês, leave that for a time because you might be familiar with this. mas vou deixar para outro tempo porque vocês já estão familiarizados com estas partes. After the First War, Depois da Primeira Guerra, close to between 50 to 75 million people cerca de 50 a 75 milhões de pessoas died of Spanish flu. morreram com aquela gripe espanhola, a But the Bible says influenza. this was the plague that followed the war. E o profeta disse que aquela foi a praga que seguiu a guerra, que se rompeu ali na Primeira Guerra Mundial. Now, World War I had many things connected with it. Agora, a Primeira Guerra Mundial tem muito a ver com isso aí que aconteceu. You who are familiar with the message, Se vocês conhecem a mensagem, you remember Revelation chapter 7, vocês vão se lembrar de Apocalipse 7, verse 1. no verso 1, It tells us 4 que angels diz que 4 anjos was holding the 4 winds. estavam segurando os 4 ventos. And that was the stopping of the war. E aquilo ali se trata com a parada misteriosa da guerra. And the war was stopped the 11th hour, the 11th day, the 11th month, 1918. E a guerra foi parada aos 11 minutos para as 11 horas do dia 11 do mês 11 de Nobody knew who 1918. stopped the war. Ninguém soube quem é que parou aquela guerra. But the Bible tells us Mas a Bíblia diz para nós it was that angel que foi um anjo who said, hold the que winds. disse, pare, segure os ventos. Today we know that that same angel E hoje nós sabemos que aquele was mesmo the one anjo who, while the war was going on, é aquele que, enquanto a guerra acontecia, went straight into the hills of Kentucky deu uma passada lá pelas colinas de Kentucky when this little 7-year-old boy para um menininho de 7 anos de idade, was walking with this pail of water enquanto ele estava levando o balde de água to take it to his father para levar para o pai dele, to make this illegal whiskey. para fazer aquele whisky legal. This boy, Este mesmo when he was menino, born, quando ele nasceu, the pillar of fire a coluna de fogo, that came to Moses, a mesma que veio a Moisés, that came to Paul, a mesma que veio a Paulo, appeared to this boy aparece para esse menino over him em cima dele, on that little bed, quando ele estava no seu berço, na and sua was cama, witnessed by his father and mother and others in the room. foi testemunhado pelo pai dele, pela mãe dele e por os demais que estavam ali no quarto. So watch how God follows this boy life Veja como Deus acompanhou a vida toda desse menino, from birth desde o nascimento, to in the middle of World War I lá no meio da Primeira Guerra Mundial, and em 1933, 33, baptizing people in a little revival he had preached. quando estava batizando as pessoas de um avivamento que ele estava tendo, And when he's baptizing the 17th person e quando ele batizava a 17ª pessoa, out of the heavens, lá dos céus, this light came down desce uma luz, and a voice spoke e uma voz diz, as John was sent to forerun the first coming. como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda, You shall forerun the second coming. tu precursarás a segunda vinda, será precursor da segunda vinda. Now, if you know your history a little bit, Se você conhecer um pouquinho da história, after that,
those millions of people died from Spanish flu, Depois que aqueles milhões que morreram daquela gripe espanhola lá na Primeira Guerra Mundial, and they followed the millions that died in World War I, e também juntamente com os outros milhões que morreram por causa da guerra, and Primeira Guerra, 1929, em the 1929, great crash of the stock market acontece a grande queda da Bolsa de Valores that threw the world into economic chaos. que lançou o mundo todo em um caos econômico. While all of this is happening, Enquanto tudo isso ocorria, Daniel is baptized in the 17th person, lá estava ele batizando a 17ª pessoa 1933. em 1933. and the voice speaks to him. E a voz fala com ele. A little while after, Depois de um tempinho, few days, alguns dias, God gave him 7 continuous visions. Deus lhe dá 7 visões, uma após a outra, 1933. em 33. The first one A primeira, is he saw Mussolini ele viu Mussolini, from Italy, lá da a Itália, dictator que era um ditador, with a doctrine of fascism. que tinha a doutrina do fascismo. Then he saw Hitler, Aí ele vê Hitler, another dictator, outro ditador, rising que se levanta, from Germany lá da Alemanha, with Nazism. com o nazismo. Then he saw Stalin Depois ele vê Stalin, from Russia, lá da Rússia, rising with communism. surgindo com o comunismo. And when he reached there, Quando ele chega aí, the voice said these two will be swallowed up into communism, ele disse, esses dois primeiros serão engolidos pelo comunismo. and says, watch the king of the north. E disse a ele, cuidado ou observe o rei do norte. This is a remarkable thing. É uma coisa muito notória isto. Consider Considere that this is the end. We are living in the ending of the Gentile que dispensation. nós estamos vivendo no final da dispensação gentílica. And when we look back at the beginning of the Gentile E dispensation, quando você olha no princípio da dispensação gentílica, there was an angel também teve um that anjo would lá. come to Daniel, Um anjo que descia e falava com Daniel, Gabriel, Gabriel, and would reveal to him e revelava para Gabriel, About para nations Daniel, in the Bible. a respeito das nações, about Babylon, sobre Babilônia, about the wars, sobre as about guerras, the Medes and the Persians, sobre os Medo-Persas, about their wars, a respeito da guerra deles, Greece, a respeito da Alexander Grécia, the Great, Alexandre o Grande e suas and guerras. that angel E este anjo would show Daniel mostra a in Daniel, the beginning of the Gentile no dispensation, princípio da dispensação all gentílica, these things, todas essas coisas, even unto the ending of the Gentile dispensation, até chegar no final da dispensação showing gentílica. him dreams. Mostra a ele sonhos. When you consider Quando você considera the omniscience of God, a onisciência de Deus, this infinite God, esse Deus infinito, how he could give Nebuchadnezzar, como que ele podia dar para A Nabucodonosor um sonho? when he saw the dream, Quando ele viu o sonho, he got up, ele se he levanta couldn't remember the e dream. ele nem se lembrava do sonho mais. It affected him so much, Mas afetou ele de tal maneira aquele sonho he called all the wise men of the kingdom, que ele chamou todos os sábios do reinado, astrologers, astrólogos, soothsayers, os videntes, magicians, os magos, mágicos, and asked them to interpret the dream. e pediu para eles para que interpretassem. They o said, well, sonho. how could we interpret a dream that you can't tell? E disse, mas como é que nós vamos interpretar um sonho que o senhor não quer contar para nós o sonho? There's no such thing. Não existe isso aí. And he was so E angry, ele ficou tão raivoso, because he was so affected by this dream, porque ele mexeu tanto com ele aquele sonho, which he could not remember. que ele nem conseguia se He lembrar could mais. kill all the wise men. E ele tinha o poder para matar todos os And sábios. Daniel Mas Daniel heard this. ficou sabendo. And Daniel asked an audience with the king. E Daniel pediu uma audiência com o rei. And he said, don't be so hasty. Ele disse, não tenha tanta pressa. We will tell you Eu vou te dizer. what you dream and the Eu vou te interpretation. dizer qual é o teu sonho e qual é a interpretação do teu sonho. God revealed to E Daniel Deus revela para Daniel the dream that he o dreamt. sonho que ele tinha sonhado. Now, this is a significant thing. Agora é uma coisa muito significativa, Because this dream porque este sonho was history being foretold before it is made. era história sendo contada antes dela ter acontecido. He saw from Babylon, Ele viu desde a Babilônia, which was 606 BC, que foi no ano 606 a.C., when Nebuchadnezzar took Judah captive. quando Nabucodonosor levou Judá cativo para a Daniel, Babilônia. Ezekiel, Foi todo mundo, Daniel, Ezequiel, Nehemiah, Neemias, all of them went down. foi todo mundo para a Into Babilônia. Babylon. Foram lá para a Captive. Babilônia, cativos na Babilônia. And from that E time, desde aquele tempo, Nebuchadnezzar, the head of gold, Nabucodonosor, a cabeça de ouro, until the millennium, até o milênio, is revealed in that dream. está revelando, aquele sonho está revelando o que When vai this great acontecer. stone going to come, Lembra da pedra que desce smite this image in the e feet, dá bem nos pés daquela and grow imagem into a great e mountain, cresce a ser uma grande a montanha, great kingdom. um grande reino.
This has mystified scholars and theologians down through the years. Isso tem mistificado muitos teólogos e teólogos e historiadores através de todos esses anos passados. How these things was so accurately and precisely fulfilled to the letter. Como que essas coisas foram precisamente, acuradamente cumpridas ao pé da letra? That is over 2,600 years ago we are talking about. Isso cobre 2.600 anos. And kingdom after kingdom, Reino após reino, war after war, guerra após guerra, until 1959, até 1959, when the history has unfolded, quando a história se desvela, until the last form of the kingdom, até a última forma que o reino teria. 10 toes in the feet. Quando aparecesse 10 dedos que estavam naquela imagem. And in that hour, Naquela hora, there was a meeting in the United Nations. teve uma reunião lá das Nações Unidas. 5 nations headed by Khrushchev Tinha 5 nações lideradas por Khrushchev, from the east, que representavam and as 5 nações nations orientais, headed by Eisenhower in the west. e 5 nações representadas por Eisenhower nas nações ocidentais. Prophet Khrushchev means clay in Russian. O profeta disse, e é certo, que Khrushchev significa barro em Eisenhower russo. means iron in English. Eisenhower significa ferro em inglês. Eisenhower have 10 letters. Eisenhower tem 10 letras Khrushchev have 10 letters. e Khrushchev tem 10 letras. These men represented with their nations, allied nations, represented the 10 toes. Estes homens, com as nações aliadas com eles, representam juntamente aqueles 10 dedos. It makes you love the Bible. Isso tem que fazer você amar a When we see Bíblia. these things. Quando nós enxergamos essas coisas. And in that meeting, E naquela reunião, they couldn't agree. eles não conseguiam concordar um And com the o outro. strangest thing took place. E a coisa muito estranha aconteceu. Khrushchev take off his shoe Quando Khrushchev arranca o sapato to get attention para chamar a In the atenção meeting. na reunião. and begin to beat it on the E ele desk. começa a espancar o sapato na mesa And a prophet e um profeta on the earth, que estava na terra, the end time Daniel, que é o Daniel dos dias do fim, In the da end of the dispensação. Gentile dispensation. Agora, no final da dispensação gentílica. he said, "Did you see Ele that disse, sign "Vocês the viram? Lord showed recently Aquele sinal que o Senhor mostrou recentemente, in that meeting lá na United reunião, Nations, nas Nações Unidas, when Khrushchev took off his shoe?" quando Khrushchev tirou seu sapato. And what is happening here, E o que está acontecendo and has been aqui, happening e o que está in the acontecendo, last 250 series in this program, o que está acontecendo nos 200 e tantos programas que nós temos tido aqui, trying to introduce é tentando apresentar different topics tópicos of the diferentes da Bíblia, in this way, desta mesma forma, which is far more effective que é muito mais efetivo than in a church service. do que ter um culto na igreja. And while this is happening, E enquanto isso acontecia, notice notem, this was a sign given by God. esse foi um sinal dado por Deus. Because Daniel Porque Daniel had told Nebuchadnezzar, já tinha contado para he said, "O Nabucodonosor. king, Ele disse, ó thou rei, art the head of gold." tu és a cabeça de ouro. Then almost then 2,600 years after, Depois de 2.600 anos, God has a prophet Deus tem um profeta telling us nos dizendo we are now in the 10 toes. que agora nós estamos nos dias dos 10 reis, The dos iron and 10 clay cannot dedos, onde o barro e o ferro não se misturam. The history came exactly A história aconteceu exatamente from Babylon da to Babilônia, the Medes and Persians foi para os Medo-Persas, to o domínio, Greece, depois veio para os gregos, to Rome, aí se tornou em Roma, pagan Rome, a Roma then pagã, papal Rome, depois se transformou em Roma papal, right down to the 10 toes. e agora chegou nos 10 dedos Eisenhower desse and Khrushchev. reino, Khrushchev e and being Eisenhower. identified. E eles sendo identificados ainda por And then the cima. prophet says, Aí o profeta diz, he says, the next thing we are looking for disse, a próxima coisa que nós is the esperamos coming of that stone. é a chegada daquela pedra. 1963. 63, Here was that stone. aparece essa pedra, Christ, Cristo, the Son of Man. o Filho do Homem. When you see the Son of Man, Quando virdes o Filho do Come Homem, in a cloud. vindo em uma in nuvem, power and great glory, em poder e grande glória, look up and lift up your head. levantai vossas frontes e Your sabei redemption draweth nigh. que tua redenção se And aproxima. this great thing being identified. E esta grandiosa coisa sendo The stone of identificada stumbling. é a mesma pedra de The rock of tropeço, offense. é a pedra de The escândalo, headstone. é a pedra de Coming with pedra shoutings de of coroa, grace, vindo grace. com aclamações de graça, graça, For the graça, bride. para a noiva. And a sign of Um judgment sinal de juízo também, to the world. para o mundo. That when that picture was turned to the E right, quando ele virou aquela foto para a direita, he was wigged as the judge. ah sim, ele estava vestido ou usando a peruca de juiz. So can you see Dá para você ver o quadro? how late the hour is? Dá para você ver quão tardia a hora é? How necessary Quão necessário é that we look into some of these topics que nós realmente olhemos nesses tópicos to awaken us, para que possa nos despertar, to see a pattern in the Bible, para nós vermos tudo isso padronizado na Bíblia,
World War II didn't just happen like that. A Segunda Guerra Mundial não aconteceu por There were acaso. events that led Não, up to it. foram eventos que culminaram na Segunda World Guerra War I Mundial. didn't happen just like that. Nem a Primeira Guerra Mundial aconteceu por There was acaso. events Mas houve eventos that led up to it. que culminaram na Primeira Guerra For the Mundial. last 8 years, Pelos últimos 8 anos, we are witnessing nós estamos testemunhando events in the earth, eventos na Terra, especially and mainly that war in Syria. especialmente essa guerra que está se travando na Síria. In its 8th year, No 8º ano já estamos. because what's the geography? Porque observe a geografia. This is important, É muito importante. because when we talk about the third war, Porque quando falamos do terceiro eye, we have to understand the geography. tem que entender um pouquinho de geografia. It is given to us in the scripture geographically. Porque é nos trazido na Bíblia geograficamente. It tells us about Gog and Magog. Fala de Gog e Magog. It tells about the king of the north. Fala do rei do It norte. tells about this communistic power. Fala de um poder comunista. It tells us the nations Fala das that nações will be in alliance with that que power. estariam em aliança com este determinado It tells us poder. how they will go down Fala como que eles vão descer, into Turkey. vão passar pela They're Turquia, going to come down vão descer towards mais Israel. em direção a Israel. It tells us Conta-nos that there will be resources. que haverá recursos naturais. And what are the resources? Quais são os recursos? What resources is the Middle East famous for? Qual é o recurso mais famoso que o Oriente Médio tem? We talk about Africa, A gente fala we da talk África, about gold and fala de diamond ouro, and de coltan diamante, and fala de uranium and urânio, etc. plutonium and these things. Plutônio, essas coisas que tem na África. We talk about the Middle East. Mas quando fala do Oriente What are we Médio, talking about? do que a gente está falando? Oil. Óleo, Oil, black gold. que é o ouro negro. The industrialized nations As nações of the industrializadas Western world, do mundo ocidental, they depend on this oil. elas dependem inteiramente de óleo. The stock market today A bolsa de valores hoje, is empowered greatly ela é muito empoderado by the price of oil, pelo preço do óleo, because this is a commodity in great demand. porque é uma commodity em grande demanda. Oil and gas. Isto é, óleo e o gás também, And gás so, natural. when we watch the geography, Então, quando nós observamos a we watch geografia, the world, nós observamos o we mundo, watch the nations, você observa as we nações. look at the economics of the world, Quando nós olhamos a economia do mundo, we look at the wars that have been fought nós vemos as guerras que já foram travadas from World War II desde a Segunda Guerra Mundial to this present time, até esse tempo presente, from the Second War do segundo AI, to the coming Third War. a chegada do terceiro AI. We have witnessed Nós temos testemunhado the oil wars. guerra por óleo. What was the invasion? Por que houve uma invasão Iraq. do Iraque 1990. em 1990? The United States went in. Quando os Estados Unidos invadiu, What was the destruction of Libya? do que se tratou a destruição da Líbia? Why has America partnered with the Saudi Arabia Por que os Estados Unidos têm se aliado com a Arábia Saudita? and some of the biggest and most sophisticated bases is in that region? E você vê que um dos lugares mais sofisticados e mais com infraestrutura é justamente naquela região. Military bases São bases militares que são levadas ali, that they have established in this part of the world. que se estabelecem nessas partes do mundo. These are things São coisas that the book of Daniel, que o livro de Daniel, the book of o livro Revelation, de Apocalipse, the book of o Ezekiel, livro de Ezequiel, it grips our attention isso chama a nossa atenção. because in these books, Porque nesses the livros, prophecies as of profecias the last days, dos últimos dias, the modern events os eventos modernos are being made clear. estão sendo esclaricidos. Why? Por quê? We have received a vindicated prophet Porque nós já recebemos um profeta vindicado who have brought forth the vindicated que prophecy trouxe profecias vindicadas to awaken the bride. para despertar a noiva. He has pointed out to us the flashing red lights of the sign of his coming, Ele já apontou para nós as luzes piscantes, intermitentes, sinais de sua vinda, the coming of Christ. que é a vinda de All the Cristo. end time signs Todos os sinais do that tempo do prove, fim, Matthew 24, que provam que Mateus that prove 24, us que we are in the provam last para nós days. que realmente estamos nos últimos then the dias. nations As nações, spoken prophecy, que são faladas nas then profecias. geographically Depois, geograficamente, where they are, onde elas se then the encontram. wars that have been fought E as guerras que têm sido travadas. in these last 28 years Nesses últimos 28 anos. that we have witnessed in the world. Nós temos testemunhado nós mesmos. Millions have been killed, Milhões já morreram. millions displaced. Milhões sendo deslocados de lugar. The earth has been gripped by war A Terra tem sido completamente tomada por in guerra this last century. nesse último século. We have seen World War I, Primeira Guerra Mundial, we have seen World War II, Segunda Guerra we Mundial, have seen the Korean War, nós vimos as we guerras have nas seen the Coreias, Vietnam War, a guerra do we Vietnã, have seen the oil wars, a guerra pelo óleo, we have seen the war on terrorism. a guerra contra o terrorismo. The whole world O mundo is todo in flames. está inflamado.
And then it is heading E isto está, to the third woe. está levando The tudo second para woe's o terceiro passed. ai, o segundo já passou. And that's why E é por isso God is moving with swiftness. que Deus está se movendo com ligeireza. And God has put it in the hearts of men, E Deus está realmente tocando o coração de homens, especially in the bride realm. especialmente no âmbito da noiva. The message of the hour. A mensagem da He's hora calling the que bride. está chamando a noiva And a church and a ministry like numa this igreja, num ministério como este aqui, to bring this understanding, para trazer logo esse entendimento, to help awaken the bride para ajudar a despertar a to noiva things that were spoken by the prophet para coisas que já foram ditas pelo concerning profeta, these end times, consideram, aglobam estes sinais do tempo do and fim. how God is trying to take the bride out E como é que Deus está realmente tentando tirar a noiva? from this world. Tirá-la deste How the mundo? message has come for preparation. Como que a mensagem realmente tem vindo para a pillar preparação? of fire has A come for coluna de vindication. fogo tem vindo como The vindicação. token has come for consolation. O sinal tem vindo para nós como um conforto, um That consolo, this is an hour. de que esta The é uma hora, urgency of the hour. há uma urgência That nessa hora, churches onde igrejas, Get under the token. que elas possam se apressar para That debaixo do believers sinal, para que crentes Have the lamps trimmed and filled with oil. possam ter suas lâmpadas limpas e cheias de Knowing the óleo, door to the Gentiles is about to be closed. sabendo que a porta aos gentios está prestes a se fechar. Because the gospel Porque o evangelho is going back to the Jews. vai voltar sim para os judeus. 1 week within a week, Dentro de uma semana, they will be celebrating estarão the celebrando 70th o anniversary. 70º ano As a little group como um grupinho escaping the Holocaust que os escapados do holocausto, não é? and a prophet being sent out. Um profeta sendo enviado, Like Naomi in the Bible, igualzinho Noemi na coming Bíblia, back voltando, from the land of the Gentiles, saindo da terra dos gentios, não é? where she lost husband Ela- and 2 sons. Ela perdeu o marido, perdeu 2 filhos, The family greatly reduced. família drasticamente reduzida, viram? And coming back without anything. Volta in praticamente poverty. sem nada, em pobreza, com nada. And at that time, Mas é bem the nesta Bible hora said it was harvest time. que a Bíblia disse que era o tempo da colheita. And Jesus tells us E Jesus nos diz harvest time is the end of the age. que a colheita é o final da era, o profeta diz. And here, E aqui, at that time, neste tempo, God had a message é onde Deus tem um mensageiro visited by the angel que é of God, visitado pelo anjo de Deus, giving testimony, dá testemunho, his life story, conta a sua God história, come to him, como Deus veio a 7 ele, years old, como que ele tinha 7 anos how de the angel idade, spoke on the river, como que o anjo falou no rio, how he's commissioned like Moses, como que ele foi comissionado como Moisés, how Israel is in the homeland, como que Israel volta para a the pátria, fig tree putting forth its a buds, figueira dando seus brotos, and all other trees, e também as outras Gentile árvores, nations, que são nações having the gentias, greatest healing revival. tendo o maior avivamento After World War II, depois da Segunda Guerra Mundial. God, through the Deus, ministry of a prophet, através do ministério de um profeta, traz o maior a avivamento de servant. cura, o seu Jesus servo. told the parable. Jesus contou a parábola. Luke chapter 14, Lá em Lucas capítulo 14, verse 15 to 24. lá do verso 15 ao 24. Listen to the parable. Olha só a parábola. It says, Diz, a servant, um servo, singular, singular, at supper time, no tempo da ceia. not breakfast time, Não é tempo do café da not manhã, não. lunchtime, Não na hora do almoço, supper time, mas no tempo da ceia. evening time. Está falando do tempo do Going entardecer. out Ele sai to call the halt, the para lame, chamar os the lame, aleijados, and os the blind. coxos, os cegos. What is that? O que é isso aí? A healing Está revival. falando de um avivamento de cura. A healing revival Um avivamento de cura by a servant por um servo at evening time no tempo do entardecer. before the marriage supper. Antes das bodas do casamento. Jesus tells such a parable. Jesus conta essa parábola. And here, E aqui, all these things, todas essas today's coisas. history. Hoje é história. On this last age, Nesta última era, the organizations blinded, as organizações completamente but cegadas, the elect mas os who have eleitos, been called out. que foram chamados para que God opened saíssem, the 7 seals. Deus abriu para eles os 7 selos. And what is your first seal? Qual é o primeiro selo? Religion. Religião. Is that right? Não é isto? White horse. O cavalo branco. That rider Aquele had a cavaleiro bow and no arrow. tinha um arco, mas não tinha flecha. Went for conquering and to conquer, Saiu para conquistar and he was crowned. e foi coroado. Antichrist spirit O espírito anticristo, that went forth que saiu and become a false prophet. e se tornou um falso profeta logo em seguida. Look at that rider Veja esse from cavaleiro, that first age, desde a primeira era, rode all the way to this day. cavalgando até hoje. What are we witnessing? O que é que estamos testemunhando? One world religion, Uma religião só para o mundo. the ecumenical move, É o movimento World ecumênico, Council of Churches, é o Conselho Mundial de all the Igrejas, daughters todas as going filhas back to the mother. voltando para a mamãe. What is the second seal? Qual é o segundo selo? Red horse, É o cavalo vermelho, rider, um cavaleiro with a sword, que estava com espada, weapons, uma arma, military symbol, que é um símbolo militar, taking peace from the earth. tirando a paz da terra. It went on, all those little wars went on Todas aquelas pequenas guerras aconteceram until 1914, até que chegou 1914 a 1918. First World War. Foi a Primeira Guerra Hold the Mundial winds para os ventos, to seal a people. para que selasse um povo. Then
Second war, Na Segunda Guerra, a messenger being sent o out mensageiro é enviado to call out the elected Gentile bride. para chamar a noiva eleita. We are still here. Estamos aqui ainda. Many have died and gone. Muitos já se foram, partiram, But soon, mas the doors are about to be brevemente closed as portas se fecharão to the Gentiles. para os gentios. Second war. Segundo ai. Birth pains in the earth. Dores de parto acontecendo na terra. Whoa, whoa, whoa. Ai, ai, ai. The world is again falling É o apart. mundo se desmoronando. In the last 100 years, Nesses últimos 100 anos, you have 20 million killed in World War I, nós tivemos 20 milhões de pessoas 40 mortas million wounded. na Primeira Guerra Mundial, 14 milhões de World War II, feridos. 55 million died. Na Segunda Guerra Mundial, 55 milhões de Millions pessoas wounded. morreram, milhões de pessoas Then feridas. the oil wars gone through. Depois, agora, Millions mais guerras pelo óleo, mais milhões que morreram. And this is by war. Guerra. Think about how much died by road deaths. E aí, só guerra. Pensa nos que morreram nos acidentes Think how much died by pestilence automobilísticos. and disease. Pense naqueles que morreram por pestilência e pelas doenças. Think how much AIDS have killed. Pense quantos que a AIDS já levou. Manufacturing laboratories. Manufaturando isso em laboratórios. Think of how much cities in the world. Pense em quantas cidades no mundo. People dying Pessoas by morrendo. crime, violence. Crime, violência. This last century, Neste último século. as we see is climaxing, Você vai ver que é o clímax. where the bride must be taken out. Bem na hora que a noiva está prestes a ser tirada. And that's why we are trying to impress upon you, É por isso que nós estamos tentando empurrar, ou Well, listen. empurrar não, tentar pôr sobre vós, and who will also listen in the future, que estão escutando agora, escutarão depois, to a program like this um programa como este, that is being broadcasted está sendo transmitido to help sensitize you para ajudar a te to sensibilizar what has happened naquilo que está in this acontecendo generation. nessa geração and what is coming on the earth. e o que é que está sobrevindo à Terra. We Nós wasn't there to witness não estávamos lá the events para testemunhar that led to World War I. os eventos que culminaram a Primeira Guerra Mundial. Most of us A maioria de nós were not there não estávamos to lá witness the events para testemunhar os eventos that led to World War que II. culminaram na Segunda Guerra Mundial. Here we are, Mas nós estamos sim aqui Witnessing the testemunhando modern events os eventos modernos that is leading up que estão trazendo a to culminação World War III. da Terceira Guerra But the Mundial. bride Mas a noiva, must be taken out before ela that. tem que ser tirada antes da Terceira Guerra The Mundial. gospel will go to O Israel. Evangelho vai para Israel 3.5 years. 3 anos e meio, The last half of the 70th week. que é a última metade da 70ª semana de Revelation Daniel. 11. Apocalipse 11. They're going to receive a ministry of two Receberão o prophets, ministério de 2 profetas and 144,000 will be sealed. e 144 mil judeus serão assinalados. Revelation chapter 7 Apocalipse capítulo 7 Verse fala 2 to disso. 8. Do verso 2 a 8. tells us these things. Conta tudo isso para nós. So when we see this, Então, quando nós vemos isto, and we have had the message nós tivemos a mensagem from the birth of the prophet, desde o nascimento do profeta 1909, em 1909 the departure of the prophet, até a partida do profeta em 1965. During 1965. that time, Durante esse his tempo, lifetime a sua vida two wars inteira houve 2 has guerras. come and gone. Já aconteceram And we are between that second war. e nós estamos entre o segundo And this ai third war. e esse terceiro ai que se This third aproxima. war Esse terceiro ai has to do with Gog and Magog. está ligado com Gog e Magog. First part, A primeira parte before the millennium, acontece antes do milênio, Armageddon. Armagedon. The next part, A outra we see parte, Gog and Magog a segunda parte, is nós vemos Gog e Magog after the millennium comes to an end. depois do milênio, quando ele se findar. There's a little space there Você vai ver que tem um espaço no meio. between the millennium Entre o milênio and the new heaven and new earth. e o novo céu e a nova terra, tem um espaço de tempo lá. Very interesting. Muito interessante, não é? I'm sure you can look at this Tenho certeza que vocês podem dar uma olhada and nisso appreciate e apreciar. it. We are not just talking about some theological subject. Nós não estamos falando de matéria teológica aqui. We are trying to present Nós this to estamos you, tentando apresentar isso para vocês, that we are in the midst de que nós estamos bem no meio of these things that is building up in the earth. dessas coisas que estão se culminando aqui na terra. From the going of the prophet, Desde a partida do profeta, 1965, em 65, 53 years after, 53 anos depois, 2018, aqui em 2018, a bride há uma noiva has been sitting under the opening of the seven que seals, está assentada debaixo da abertura de 7 the selos, revealed word message a mensagem da palavra revelada that opened the seals, que abre os selos, shows how a one world religion is coming mostra para nós como está chegando a uma religião única no from mundo. that first seal, Lá desde o primeiro that selo, second seal, segundo selo, wars and rumors of wars, guerras e rumores de guerras. a one world government is coming, Vai chegar o governo, um governo mundial. then the third seal, E o terceiro selo economics, fala da economia, a one world economy. fala de uma economia mundial. Look in the Bible, É isso que a Bíblia diz, olha lá. one world religion. Uma religião só? The Bible tells us A Bíblia diz that the whole world, que o mundo whose todo, names are not written in the Lamb's Book of cujos Life, nomes não estão escritos no livro da vida, will worship the beast. adorarão a besta. Then it tells us Também nos diz
that the 10 kings que os 10 reis will give their strength and power to the beast, darão sua força e poder para a besta. and these will agree for 1 hour, E eles concordarão em uma hora a one world government, um governo mundial and then a one world economy. e uma economia You mundial can't buy or sell que você não compra nem vende, except you have the mark of a the beast. menos que você tenha a marca da besta. We are in the midst of it. Nós estamos bem no meio da coisa acontecendo. And there's a message awakening the bride E há uma mensagem despertando a noiva to see the position of Israel, para ver a posição de Israel, position of Russia, a posição da Rússia, position of the United States and Britain, a posição dos Estados Unidos e da Inglaterra, position of the Vatican, a posição do Vaticano, position of the World Council of Churches. a posição do Conselho Mundial de Igrejas. And we look and we see this in the Nós estamos vendo isso acontecendo na Terra. and we see E nós vemos that same angel of God que este mesmo anjo de who Deus, came down with that open book que veio com aquele livro aberto, is with the bride, está com a noiva assim, pointing out to us, apontando para nós. just like Gabriel did Como Gabriel fez to Daniel, para Daniel and just like Gabriel did e também fez to the end time prophet para o profeta dos dias at finais. the end of the Gentile Aqui dispensation. quando está encerrando aquela mesma dispensação And gentia. we are beneficiaries E nós somos beneficiários of this, de tudo isso. the sons and daughters of Os God, filhos e filhas de Deus in this hour, que estão aqui nesta hora to see these para things vermos essas coisas and to realize e para percebermos time is running out. que o tempo está se esgotando. It's an hour of É desperation. hora de desespero. And this is one of the reasons E esta é uma das razões programs like this que programas is como so este necessary, é necessário. and topics like this Assuntos como to este, look into it, para que possamos olhar para essas coisas, get a clearer para understanding ter um entendimento mais of claro what is happening around us. do que é que está acontecendo ao nosso the redor, world today. no mundo hoje. Because when we can see this, Porque quando enxergamos isto, we are realizing percebemos there's the lack of understanding of que these things há uma falta de entendimento claro nessas coisas. is why there is no desperation, E esta é a razão de não ter desespero nas Among the pessoas, people. no meio das because pessoas. they don't know what time it Porque is. eles não têm certeza da hora que estão vivendo. In 1946, Em when the 1946, Jews after World War II quando os judeus, depois da Segunda Guerra were being Mundial, taken back to the homeland estavam sendo levados de volta para a in pátria, those airplanes, naqueles aviões, Trans-World Airways, na TWA, and they were taking testimony from them. e eles estavam colhendo testemunhos do que What eles are you going back to pensavam. Israel for? Por que vocês estão voltando What para are you Israel? expecting to do? O que vocês esperam fazer They lá? said, we have come back to wait for the Messiah. Eles diziam, estamos retornando para esperar pelo Messias. When that sign was taking place, Quando aquele sinal estava ocorrendo, they said it was 3 minutes to midnight. eles lá disseram que faltava 3 minutos para a meia-noite. Look where we are today. E hoje? Israel is a nuclear power. Israel já é uma potência nuclear. A nation so small Uma nação tão pequenina. is now about almost 9 million, this is. Tem mais ou menos 9 milhões de habitantes. But look at this nation. Mas dê uma olhada nesta nação. The breakthroughs they have made in science, As descobertas que In tem feito na technology, ciência, na tecnologia, in medicine, na medicina, in war, em guerra. that this little nation, Uma naçãozinha pequena, surrounded by hundreds of millions of Arabs determined to cercada annihilate this nation. cercada de centenas de milhões de árabes que estão determinados a completamente aniquilar aquela nação. Just read Psalms 83. Leia Salmos 83. It tells you Diz assim: how they say, don't let them become a nation. não, eles dizem, não deixa que se torne uma nação. So what even these things we are O witnessing que é que nós estamos testemunhando? tells us Isso nos the diz time clock is striking the hour. que o ponteiro do relógio está batendo no horário. This is a time of awakening, É uma hora de despertamento. a time of reflection, É uma hora de reflexão. a time of looking deep É uma inside. hora de introspecção. Irregardless, if Independente you are a denominational se person você é uma pessoa denominacional, sitting in some cold denomination, sentado aí numa denominação fria, recognize, reconheça. search the scriptures, Busque e examine as escrituras. write to this ministry, Escreva para o ministério. get material Receba material to look into these para que things. você olhe para estas coisas. If you are a message Se believer, você é um crente da mensagem, sitting down in some cold talvez sentado aí system, também em algum sistema under the spirit of organization, esfriado aí que tem espírito de organização, just going in circles rodando em círculo o tempo todo and not e realizing sem perceber that the reason the seventh seal book was open. que a própria razão pelo livro de 7 selos ter sido aberto. You remember in the book of Daniel? Você lembra do livro de Daniel? God told Daniel, Deus disse a Daniel: seal up the book, Daniel, cele o livro, Daniel. shut it up, Cele-o, encerre-o, close up the words. feche, cele as It palavras, is not for now, porque não é para it agora, is for the time of the end. mas é para o tempo do fim. So he tells us, Diz para nós. Daniel saw the visions, Daniel viu as visões, but he didn't understand everything. mas ele não entendeu tudo que viu. There was unrevealed word. Tinha palavra não revelada lá.
Remember in the book of Revelation, Lembre-se do livro de Apocalipse? chapter 10, No capítulo 10 diz assim: John go to write quando João ia escrever what those seven thunders said. o que disseram os 7 trovões. What did the scripture say? E o que a escritura nos diz? Seal up the book, John. Sele o livro, João. Don't write it. Não escreva. In the days of the voice. Mas, nos dias da of the voz do seventh sétimo anjo, So that's unwritten word, então essa palavra não escrita unrevealed word. e aquela palavra não revelada, But it's promised mas foi in the prometido days of the nos voice dias da of voz the seventh do angel, sétimo anjo, when he shall begin to sound que ele começaria a soar mysteries of God. os mistérios de Deus que não foram falados e We would know os what is. terminaria. Nós saberíamos know our essas coisas, time. saberíamos o We nosso know our tempo, season. nossa We estação, will see the position of the nossa nations. posição, a posição We das will see the nações. prophecies. Nós viríamos as profecias. This is why all these things could not be understood É por isso que essas coisas não podiam ser until at entendidas the end of the seventh age. até que chegasse no final da sétima last era, church age, que é a última era da when the igreja, seventh angel onde o sétimo anjo was sounding, estivesse or soando. William Marion Branham, William Marion Branham, anointed with the spirit of Elijah, ungido pelo espírito de and Elias also the very ministry e com o próprio ministério, Jesus Christ, com o próprio ministério de Jesus according to Cristo. Luke 17:30, Isto, de acordo com Lucas was the 17:30, Son of Man estaria to operando. be revealed. Seria o Filho do Homem, again sendo in revelado the last novamente days. nos últimos dias. How could we sit down Como é que nós vamos se assentar in places em lugares where these things that have been opened in the last days, onde essas coisas que foram abertas nesses últimos dias, that is taking place in the earth, que estão ocorrendo na Terra, and we are not paying close attention e não prestam atenção nesse tipo de coisa? to what is happening? O que está acontecendo? It's an urgent hour. É uma hora de The urgência. message is urgent. A mensagem é urgente.